Boa tarde, aqui é o Emerson. Estamos agora com mais outro vídeo aí. Esse vai dar polêmica. O que seria o tema desse vídeo? É a diferença entre a esquerda e a direita, né? Eu vi um vídeo de uma mulher falando: a esquerda resolve nas urnas, né? Pois é, a esquerda também ela não dá oportunidade do eleitor votar. Como muitos países aí, como Cuba, né? Que antigamente, que a esquerda fala que lá a medicina é de outro nível, né? Outro nível caramba, né? O povo lá mal tem onde morar direito, vive na miséria extrema, anda de ônibus lotado, lá não tem nem ônibus direito pro povo andar. Então assim, vamos começar agora. Eu fiz uma lista aqui pequena para começar e logo a gente vai falando algumas coisas, né? Vou começar falando pela esquerda, né? Alguém sabia que todo governo de esquerda, eles matam gays, matam lésbicas, matam pessoas que são oposição, matam, esquartejam, e outras coisas piores aí, como Cuba, né? Eu quero lembrar, eu não sei se vocês conhecem o tal Che Guevara. Che Guevara, durante a ONU, né, durante o governo dele lá, né, para começar, o caboclo invadiu Cuba, né, dominou o povo, e a primeira coisa que o cara fez, né, foi tomou a mansão lá do magnata, roubou um monte de coisa, andava de Rolex, né, de carrão, com certeza andava de carrão, e lançavam, acho que se não me engano, tem uns vídeos dele na rede aí, onde ele falava assim: eu vou fuzilar se os Estados Unidos não me ouvir, outras coisas. Ou seja, ele matava em nome do ideal dele, ou seja, o cara entrou no país e matava o seu próprio povo, matava gays. O cara que chegasse lá falava que era gay, né? Que acha que hoje no Brasil não tem liberdade. Até muitos países aí também já hoje tem muita discriminação, né? Sobre essa questão de ser gay. Aqui no Brasil a gente são muito liberais com um monte de coisa, né? Então lá, né, eles matavam gays, né? Eles pegavam o cara, jogavam ele na forca e matavam mesmo sem dó. Matava, se o cara era gay, matava. Se o cara era contra o governo, eles matam. Durante o governo do Che Guevara, né? A outra coisa também eu quero acrescentar, só ler uma olhadinha aqui. Em todos os governos de esquerda existe um excesso de carga tributária. Tema polêmico aqui no Brasil. Entenda por quê. Sabe por quê que o governo te enche de imposto falando que é para ajudar o povo? Não, é porque nós precisamos pagar, na verdade não. Nós não precisamos pagar um monte de impostos, né? Por que nós não precisamos pagar um monte de imposto? Porque existem países que com 8% de imposto sobrevive e ganha muito dinheiro e vive muito bem. 8%, 6%. E aqui no Brasil a carga tributária chega a 40% a 50% de tudo. Ou seja, 50% de tudo que você compra hoje é imposto. Imposto em cima de imposto. Por que é isso aí? Isso é para ferrar você que é o pobre. Por quê? Porque você, com essa carga alta tributária, com essa carga alta, ela faz o país entrar em recessão, né? A gente não tem a liberdade de comprar direito, porque a gente tem que pensar 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, isso é um governo socialista, é um governo que que evita você de gastar. Que ele quer controlar você para você continuar na pobreza. Por quê? Eu vou aumentar o salário mínimo. Aumentou o salário mínimo, mas o arroz está R$20. 880, ou se você fazer uma compra boa para sua casa, você não vai gastar em média R$400, dependendo do tamanho da família. Ou seja, se o cara ganha 880, o governo ainda arranca o imposto de FGTS, INSS e outras coisas aí que a gente não vou falar tudo aqui porque é muito imposto, fora os impostos nos alimentos, fora imposto em tudo. Ou seja, esses excessos de imposto é para manter você, o pobre, na pobreza, é para você não ter chance de crescer na vida. Porque se o país fosse um país que como EUA e outros países aí que dão liberdade para o povo crescer, investir, montar empresa, lá quem vence é o criativo. Se você tem uma criatividade muito boa, se você trabalha, você é persuasivo, você facilmente monta uma empresa, facilmente você cresce na empresa, facilmente você recebe auxílio do governo, facilmente você cresce, logo você está gerando empregos, e assim funciona o capitalismo, né? Quanto mais criativo a pessoa é, quanto mais a pessoa investe na empresa dele, mais retorno ele tem, e mais emprego ele gera, e mais pessoas vão subindo, ganhando mais, e assim funciona. Aqui no Brasil é o contrário, né? Quanto mais você cresce, mais você economiza mais, porque você não sabe o dia de amanhã, por causa da crise, você quer comprar, apesar que se você tem uma renda muito alta, você sobrevive tranquilo. Mas aquele cara que está lá ganhando 880, ele tem que passar altos e poucos, ou inferno, para poder ter uma renda média mensal, né?
O governo de esquerda faz isso. Ele rebenta você com os impostos, ele rebenta você tirando a sua liberdade. Como assim liberdade, né? Mas vamos entrar no próximo assunto, né? Senão a gente vai ficar falando a noite toda aqui. Em todos os governos de esquerda, eles manipulam o seu próprio povo para impor sua ideologia. Por quê? Porque hoje, desde pequeno, nas escolas, existe um plano do MEC, um trabalho escolar muito grande, uma idiotização muito grande, que lá desde pequeno você é adestrado sem você perceber. A ser um cara de esquerda, a você ter ideologias de esquerdas, a você pelo menos ou beirar para a esquerda. Isso que funciona no governo de esquerda. Por quê? Porque isso no futuro te segura de uma rebeldia contra o governo. Então o governo, ele não é burro. Desde pequeno ele trabalha você, ele trabalha os professores da escola e as escolas trabalham os alunos, trazendo o quê? Um índice maior de pessoas idiotizadas. Então desde pequeno o governo tem um trabalho muito grande através das escolas. Então não vou entrar nesse método também, que é um tema muito grande para outro assunto. E a gente tem isso mesmo, e existe. Querendo ou não, existe isso nas escolas, né? Em todo regime de esquerda, olha só, utiliza o desarmamento, em todo país de esquerda, socialista, a primeira coisa do governo fazer é o desarmamento. Essa é a base de todo o governo. Aí muita gente fala, mas se o povo fosse armado, aconteceria mortes todo dia. Todo lugar no mundo, independente de qual lugar, que foi aberto o armamento para o povo, foi o contrário. O índice de criminalidade foi diminuindo. Por que diminui? A verdade é o seguinte, é porque os armamentos, na verdade, foi o quê? Para quem? Não foi para o povo foi só para o povo de bem, na verdade, né? Esses armamentos, a intenção do governo, dizendo ele na época, era desarmar os bandidos, né? Que os bandidos estavam armados e o tráfico, o roubo, blá. Beleza, então se aprova a lei de desarmamento. Na votação, o povo votou contra, todo mundo queria andar armado, mas o governo, diz Lula, o bonzinho, o democrático, né, respeita a democracia, ele pegou e falou, não, o povo não quer ser desarmado, então vamos desarmar o povo do mesmo jeito. Então começou a fase de desarmamento. Nesse desarmamento a gente aprendeu o seguinte, o país, hoje, o Brasil, morre mais gente que em guerras, né, e tem guerras no mundo todo que está morrendo mais gente que no Brasil. Outra coisa que a gente aprendeu com o desarmamento, o desarmamento só serviu para o povo de bem, né? Aquele povo, aquela pessoa que quer andar certa, que ela quer andar certinha, o que aconteceu? Ela pegou e entregou a arma dela. Ela entregou porque ela não queria ficar ilegal com a justiça. Já o cara que rouba, mata, faz todo quanto é tipo de coisa, ele anda hoje de metralhadora, com a bazuca, né? A gente viu uns tempos atrás o cara metendo uma bazuca no helicóptero foi da polícia, foi da reportagem. Ou seja, os caras andam de bazuca, de metralhadora, fuzil, pistola. Enquanto o povo mesmo, aquela pessoa que estava certinha, que estava pagando a sua arma, o seu porte, que fez tudo certo, estava certinho nas leis, hoje ele está o quê? Ele está desarmado. Ou seja, o desarmamento ele só funcionou para as pessoas de bem, né? Porque para as pessoas que têm moral ética, ela entregou a arma, porque ela não quer ficar ilegal. Então o armamento em todo mundo só serve o quê? Para desarmar o povo, né? Deixar o povo à mercê do bandido, mas existe uma hipótese muito maior, que não é só isso. Os armamentos serviu para evitar de uma revolta popular. Porque como, se não me engano, foi já a China, né? A China, o desarmamento lá vem de várias décadas. Por quê? Porque enquanto o povo estava armado, havia uma grande guerra do povo contra o governo, porque o governo queria adestrar o povo, amarrar o povo, e o povo queria liberdade. Então, o desarmamento foi pesado e intenso lá. E nesse desarmamento, para você ter uma pequena ideia, morreu na China durante a ditadura lá deles, a ditadura comunista, né? Do doidinho lá, mais de 200 milhões de pessoas. Só pra você ver, todo governo comunista, socialista, ele é sanguinário, ele mata muita gente. No Brasil, então é exemplo, quantas pessoas não morrem por ano? Durante esse governo da Dilma, do Lula, né, do FHC e outros. Então assim, morre milhares de pessoas por ano, né, no Brasil. Esse foi feita a pesquisa, eu estava comentando lá atrás, morre mais gente no Brasil que em guerra. Tem guerra aí no mundo aí do Afeganistão, tá morrendo mais gente aqui no Brasil, ou seja, o Brasil morre muito mais gente. Então, assim, o desarmamento também é um tema muito polêmico. Não vou entrar muito no mérito, mas entenda isso. O governo socialista,
ele faz de tudo para te ferrar. E vai continuar fazendo, né? Olha só, em todo regime de esquerda, a esquerda, ela fica rica, né, em cima do povo, né? Como assim? Olha só o Lula. Lula com seu triplex, né? Andando de fazenda bonita, fazenda nova e outras coisas aí. Fora os carros que esses caras não andam. Ou seja, em todo regime eles falam que é do povo. Não, eu sou aqui do povo, do povo, do povo. E mete imposto no povo, aumenta imposto, rebenta com o povo financeiramente falando. E enquanto isso os caras andam de carrão, de mansão, de iate. Olha o Fidel Castro. O Fidel Castro é um exemplo grande, né? Ele tem uma ilha que trabalha para ele. Né? E ele pegou, adestrou o povo certinho dentro da escola para não ter muita revolta. Muitos fogem e agora fizeram a parceria com Obama, né? Porque agora o povo, antigamente o povo fugia nadando aquele mar gigante, que era um mar com quilômetros, né? Os caras nadavam, ou outros iam boiando, ou outros morriam, ou outros faziam um barquinho, ia remando com a mão, mas tentava fugir de lá. Aí agora é assim, o cara chegou na metade, viu um helicóptero, pega e joga o cara de volta lá, né? Por que será, né? Porque é do povo? Não, é porque na verdade esses governos não prestam, esses governos são malditos, né? Porque querem explorar o povo, e enquanto o governo capitalista de direita, ele tenta fazer o quê? Ele tira do governo o poder. Ele diminui o poder do governo e o povo ganha o poder. Então essa é a diferença do governo socialista para o capitalista. Ele é um governo mais independente, um governo que não tem tanta raiz no meio do povo. O governo, é lógico que ele faz o que ele tem que fazer, ele cuida de algumas coisas, mas tem certas coisas que eles não têm poder, porque o poder está no meio do povo, né? Como é que eu posso explicar melhor? Imagina que o Brasil, esse excesso de imposto em cima de imposto, o governo hoje é dono de várias empresas também privadas, ou seja, o governo está enraizado em tudo mesmo. No governo capitalista, o governo não está tão enraizado, a raiz é menor, né? E já aqui no Brasil, não, o contrário é diferente. O governo cresce e vai expandindo a sua raiz e domina tudo, até virar igual a Venezuela, né? O governo é dono de tudo, né? Até o supermercado, o governo está mandando no supermercado onde você compra. Então, assim, isso vai trazer o quê? Pequenos problemas. Como pequenos problemas? Pequenos não, grandes problemas, né? Porque se você tem um governo autoritário que comanda tudo, aquele cara, vamos dar um exemplo, né? Beleza, vamos falar pro lado positivo, né? Você tem um cara lá, vamos botar, você votou pro presidente bonito, maravilhoso, o cara é bom, o cara tem ideias diferentes, o cara é correto, o cara tem um foco. Então esse cara vai fazer um governo excelente, ele vai mudar o Brasil. Mas se cair o corrupto ou o cara for comprado, na mesma hora, aquele país que estaria caminhando por um caminho legal, ele vai caminhar direto pro inferno. Por quê? Porque o governo está dominando tudo. Agora, se você tem um estado pequeno, um estado que não comanda tudo, um estado que também dá o seu direito de autodefesa, você não fica à mercê do Estado. Então o governo de direita é praticamente um governo que não que dá a oportunidade para o povo se autodefender de pessoas como Lula e etc, né? Que existe um monte de neguinho que não quer falar o nome. Então, assim, esse é um governo de direita. O governo de direita ele é totalmente diferente. Agora, o governo conservador é melhor ainda. Por quê? Porque ele não tá, a intenção dele não é idiotizar o povo. A intenção dele é gerar princípios do povo. É aqueles princípios de não roubar, não matar, do trabalho, do suor, do respeito ao próximo, do amor à família. Um governo de conservador, ele incentiva o amor, o respeito, a caridade, ele incentiva toda aquela coisa de direita conservadora. Por isso que os governos de direita têm uma chance maior de desempenho, de crescimento. Ele acaba muitas vezes com a taxa de mortalidade, diminui bastante, né? Porque todo mundo morre, né? Ele diminui aquela taxa de crime, por quê? Porque ele vai gerar o patriotismo nas pessoas. Desde pequeno ele vai gerar aquela vontade de proteger sua nação, aquele amor à pátria, ao amor ao próximo, o amor a tudo isso. Então esse é o governo de conservador. Já um governo de esquerda, ele gera o quê? Intriga, briga, é de direita contra a esquerda, gays contra héteros, héteros contra gays. Por quê? Porque eles geram que uma sociedade desestabilizada, uma sociedade que não sabe por que rumo que vai, uma sociedade que acha que tudo às vezes resolve no roubo, na matança, na guerra. Então, se eles geram uma sociedade totalmente desestruturada. Por quê? Porque se você tem uma sociedade desestruturada, se você é mais fácil para dominar.
você vai dominando grandes pontos, né? Agora, se você é uma sociedade que ama o seu povo, que ama o seu país, que honra a sua bandeira, é uma sociedade que, quando vir o bandido, ou vir aquele governo corrupto, o próprio povo não vai aceitar. O povo vai pra guerra mesmo e vai dar o sangue para salvar a sua nação e lutar pela sua liberdade. Né? Igual como foi na Venezuela. Venezuela não. Venezuela, o povo está começando a acordar agora e está entrando para a luta, mas eu quero citar a Ucrânia, né? A Ucrânia é um povo que sofreu muito com o comunismo, até o ponto de o povo se auto-organizar para derrubar o governo e conseguir derrubar o governo, igual no Brasil, né? E então, assim, é um vídeo, não quero prolongar muito meu vídeo, já tem mais de 15 minutos, mas eu quero entender o seguinte: o governo de direita é um governo que vai te dar a sua liberdade, que ele vai prezar pela liberdade individual de cada um e a autodefesa. E o governo conservador de direita é aquele governo que vai recuperar a humanidade. Ele vai recuperar o patriotismo, o amor à pátria, o respeito ao próximo, aquela vontade de trabalhar. Ele vai incentivar aquelas pessoas a trabalhar. Ele vai tirar os impostos e vai diminuir o Estado. O governo de direita conservador ele vai acabar com esse excesso de impostos. Ele vai abrir o comércio para dar oportunidade para muitas empresas virem para cá, para você ter seu emprego, para você aumentar seu salário. Se você ganha 1.000, você vai passar a ganhar 2.000. E esses 2.000, quando você for gastar, ele não vai valer R$500, ele vai valer R$2.000. Porque hoje em dia, do R$3.000 é o que o cara precisa para sobreviver. E os R$3.000, pensa, seria para a pessoa sobreviver na luta mesmo, né? Hoje em dia o cara ganha 880, não vale o quê? Os 880 vale R$400, né? Então, ou seja, a moeda perde o poder. Isso é um governo socialista. Você não tem dinheiro para comprar nada, as coisas são mais difíceis, o emprego é mais difícil, as empresas quebram, falham todo dia porque não tem suporte do governo e nem suporte financeiro para se manter. Então, assim, o governo de esquerda ele arrebenta com tudo. O governo de direita ele te dá possibilidades, menos impostos e geram mais empregos, geram mais faturamento e tira esse governo autoritário, né? E aquele que tem vontade de trabalhar e trabalha vai vencer. Essa é a verdade. Muito obrigado, galera. Esse vídeo ficou um pouco mais tenso, mas vamos falar de outras coisas também e tamo junto aí.